Um homem foi preso, haviam 4 escoltas de 4 soldados. Quando ele estava dormindo, um soldado o vigiava de cada lado, algemado, e ainda tinham os sentinelas para cuidarem somente deste homem chamado Pedro. Eu quero dizer para você que sozinho nós não conseguimos. Foi preso injustamente, simplesmente porque ele era um cristão. Infelizmente, talvez eu e você, nós brasileiros, nós enfrentamos perseguições, mas não como os primeiros apóstolos enfrentaram, perdendo as suas vidas, sendo perseguidos, presos e maltratados. Mas eu quero falar para você sobre o poder da oração. O meio-irmão de Jesus, Tiago, nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. E ele continua dizendo no capítulo 5, verso 16, que a oração ela é poderosa e eficaz. Por isso que eu disse que sozinho nós não conseguiremos. Mas se nós tivermos um grupo de pessoas orando por nós, e é claro, nós também precisamos orar, falar com Deus. Pedro foi preso, mas no capítulo 12 de Atos diz que a igreja orava intensamente pela vida de Pedro. E por muitos dias ele estava preso. Havia um interesse do rei Herodes de julgá-lo publicamente, mas porque havia um povo que orava por Pedro, na noite que antecedeu o julgamento, ou que antecedia o julgamento, Deus enviou um anjo e Pedro estava dormindo. As algemas caíram, o anjo pediu que ele ficasse de pé, que calçasse, se vestisse, colocasse a capa e o tirou da prisão. Assim como as algemas caíram, os portões também se abriram. O que nós aprendemos com esse texto e podemos aplicar? Você ora, você tem uma vida de relacionamento, você conversa com Deus, você tem pessoas que oram pela sua vida. A primeira coisa que eu aprendo, sabe, nesse texto de Atos 12 é que havia uma necessidade. Havia um homem que foi preso injustamente. Mais uma vez, 4 escoltas de 4 soldados. Quando ele estava dormindo, um soldado de cada lado, algemado, e ainda havia os sentinelas. Veja bem, porque a igreja orava por ele, milagrosamente ele foi liberto da prisão. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A sua causa, a sua necessidade, verdadeiramente é algo que Deus tem que intervir ou é algo que você pode fazer? Porque muitas vezes a gente quer transferir ou para Deus ou para as pessoas aquilo que é da nossa responsabilidade. Jesus foi ressuscitar Lázaro, seu amigo. Mas quando ele chegou perto do túmulo, ele disse, tirai a pedra. Porque tirar a pedra do túmulo é algo que eu e você podemos fazer, tirar a pedra. Agora, ressuscitar Lázaro, trazer o homem de volta, só Deus pode fazer. Mas Jesus fez isso. Então, pensa comigo, o que eu e você estamos julgando que é uma necessidade que eu preciso de uma intervenção divina ou é algo que eu posso fazer? Só Deus poderia libertar Pedro. E Pedro foi liberto de forma milagrosa. O que Pedro estava fazendo quando o anjo chegou? Ele estava dormindo. Às vezes a gente pensa que por estarmos ansiosos, insônia, ficarmos acordados, que nós vamos mexer com o coração de Deus. Pedro estava preso, a igreja orava por ele, dormindo estava, e o anjo o acordou para que ele fosse livre da prisão. Posso te dar um conselho?
vá dormir. Dorme, em nome de Jesus. Quem sabe essa é a condição que Deus está esperando para você descansar nele para receber o seu milagre. Pedro estava dormindo. Diz o texto, pode ler na sua casa, Atos 12. Nem Pedro estava acreditando, achou que era uma visão. Quando ele saiu do lado de fora, depois que o anjo deixou, ele percebeu que ele estava livre. Ele foi bater na porta das pessoas que oravam por ele. Tinha uma serva chamada Rode. Ela disse, Pedro está do lado de fora. Mas ela não abriu a porta. As pessoas que receberam a notícia, em outras palavras, você está ficando doida, Rode. Deve ser o anjo dele. Às vezes, nem nós que oramos, cremos que Deus responde. E quando eles abriram a porta, lá estava Pedro. Onde está o seu Pedro? De repente está batendo na sua porta, Deus já ouviu a sua oração. Mas Deus ouve a nossa oração. Mas a gente precisa aprender a orar. Mas eu quero fechar esse bate-papo, olha só, Deus responde às nossas orações. Mas é fundamental que a gente tenha o maior número de pessoas orando por nós. E você que está me assistindo agora, eu quero te pedir em nome de Jesus, ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pela minha equipe, as pessoas que trabalham comigo. É porque as pessoas oravam por Pedro, pediam a Deus, que Deus ouviu, e na noite que antecedia o julgamento público dele, Deus o livrou, não somente da prisão, mas livrou da morte. A oração é algo que Jesus tinha como hábito, era algo comum na vida dele. Que a oração seja algo comum na sua vida, na minha vida, dentro da nossa casa, na nossa igreja. E que nós venhamos nos submeter, nos sujeitar à orientação da palavra de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas nossas autoridades. Ore por Israel. Ore pela sua família. Ore para os seus filhos. Ore pelo seu negócio. Ore pela sua saúde. A Bíblia diz, orai em todo tempo.